Boa noite, pessoal. Obrigados a todos que estão participando da nossa live. Obrigada aos participantes convidados, a Bruna e o Matheus, né? A equipe BioSaber fica muito agradecida por aceitar o convite de vocês aí relatarem a experiência de vocês, tá bom? Que a nossa live é Biologando, relatos de experiência entre biólogos. E a gente vai aí falar das dificuldades, vivências, nossos, né, graduandos e já graduados. Obrigado e passo agora a palavra para o Matheus ou para a Bruna. E lembrando que a gente também vai ter um sorteio, tá certo? Um sorteio de surpresa aí para quem ficar acompanhando a live. Pronto, está com a gente. Então, pessoal, primeiramente, boa noite. Acho que a Luana mutou aí, está falando. Então, pessoal, primeiramente, boa noite, tá? De antemão, gostaria aí de agradecer o convite, né? E parabenizar também o coletivo BioSaber aí pelo trabalho realizado, né? A gente espera, né, que possa se fortalecer cada vez mais, né, esse trabalho de levar aí informações, né, de levar entretenimento, né, principalmente nesse atual momento, né, que a gente se encontra, né, atravessando aí uma crise de saúde pública, né, a nível mundial aí, né. Então, assim, de antemão, parabenizá-los pelo trabalho. Vale lembrar também que a gente vem passando por momentos difíceis também aí, né, com relação ao meio ambiente, né, uma crise aí no que diz respeito ao meio ambiente. Então, assim, ações como essa do coletivo, né, BioSaber, que possam se fortalecer cada vez mais nesse sentido, né, de trazer informações que a gente possa aí se unir cada vez mais, né, estarmos cada vez mais atuantes, né, sermos cada vez mais ativistas aí com aquilo que a gente defende, né. Então, assim, quando pintou o convite, né, e a ideia aí de chamar mais um colaborador, de pronto eu já pensei na Bruna, né, que prontamente também aceitou o convite, tá? E esse convite ele se deu primeiro, né, pela admiração profissional, né? Recentemente passou aí foi selecionado no mestrado, né? Também de já deixar os parabéns e também pela amizade, né? Muito forte a qual a gente construiu aí ao longo do tempo e foi bastante importante aí na minha caminhada, né? Me deu bastante força aí e nesse sentido, pude fazer o convite e ela aceitou. E assim, quando a gente pensou no tema, né, no que a gente poderia estar trazendo para vocês, a gente pensou em algo que pudesse, de certa forma, incentivar, né, quem já está aí dando início, né, à caminhada, ou está no meio da caminhada, ou no final da caminhada, né, que a gente pudesse, através dos nossos relatos de experiência, né, de contar um pouquinho da nossa história, de tudo que a gente vivenciou, que a gente pudesse incentivar essas pessoas de alguma forma, né? Muito embora a gente já tenha aí dado alguns passos,
a gente também está no início da nossa caminhada, né? Mas eu acredito que a gente também já tenha boas histórias para contar, né? Então, o tema que a gente escolheu foi nesse sentido, né? Contar aí um pouquinho das nossas experiências, tá? Dos nossos relatos. E passo a bola aí para a Bruna, né? Para que ela possa fazer as suas, como é que eu posso dizer, as suas considerações iniciais e de dar sequência já, tá? Então tá contigo, Bruno. Obrigada. Boa noite, gente. Queria agradecer o convite do pessoal do BioSaber. Obrigada também ao Matheus, que me convidou. Fiquei muito feliz pelo convite. É interessante a gente poder compartilhar um pouco a nossa luta diária, né, de biólogos e professores. Não é fácil. Quem está aí já nessa caminhada, já passou um pouco mais da metade do curso, já deu para perceber, né? Porém, é um curso que eu sou apaixonada desde quando entrei, e apesar das dificuldades no ramo profissional, é uma profissão que eu admiro cada vez mais. Então, pessoal, eu me formei em graduação em licenciatura, né, em Ciências Biológicas, na Universidade Federal do Piauí, ainda não era o UFDPA ainda. Quando eu finalizei, eu terminei o curso em 2018, né, comecei em 2014, na época foi minha segunda opção de curso, mas não me arrependo nada da escolha. Quando eu comecei o curso, tinha muitas dúvidas sobre o que fazer na área, sobre até a questão de ser um curso misto, que é a licenciatura, e é um curso mais misto e tudo mais. Não ia focar tanto na área do bacharelado, que era o meu objetivo. Mas eu entrei e fui em busca do que eu gostava. A princípio, no primeiro período, tem toda aquela seminários para conhecer todas as disciplinas do curso e alguns professores. E eu lembro que um dos primeiros professores que a gente teve contato foi o professor Góes, né? Acho que todo mundo já conhece o Góes e gosta muito, que é um professor incrível. E ele fala logo, gente, procurem um orientador, vão conhecer as pesquisas, quem já quiser começar. E eu peguei muito aquilo que ele me falou, e a princípio, por eu gostar muito de animais, eu pensava em ficar numa área do que eu gostasse. Eu gosto de trabalhar com felinos, com primatas, aí eu vou trabalhar com isso, eu vou estudar, fazer pesquisa disso. Nada disso aconteceu. A gente tem que usar o que tinha, mas eu me surpreendi, pois quando eu conversei a primeira vez com o professor Ruse, que é meu orientador hoje também no mestrado, nossa, eu achei incrível, e eu nunca imaginei em estudar aves, nossa, estudar aves, nada a ver, mas me surpreendeu, e hoje eu não, entre as opções que eu tive do mestrado, foi a que eu escolhi, foi continuar trabalhando com aves, e pretendo também continuar é uma área incrível, e eu vou compartilhar com vocês um pouco do que eu passei durante o curso e das minhas experiências pós-curso, e espero que vocês gostem. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Tá dando para aparecer direitinho? Tá sim, Bruno. Tá sim. Certo. Nesse slide, gente, eu fiz mais com uma série de fotos. Não coloquei textos, mas vou explicando para vocês o meu percurso no curso de biologia. Como eu disse para vocês, eu comecei a procurar um orientador logo cedo. No segundo período, eu fui atrás do professor Guzzi,
perguntei para ele quais eram os seus projetos e o que eu poderia me encaixar para estudar. E ele me apresentou 2 áreas de produção, de projeto de pesquisa que ele tinha. E, dentre elas, envolvia trabalho de campo, né, que era o que eu realmente gostava de fazer, e ainda gosto. E tinha 2 temas, assim, que eu sequer nunca tinha pensado na vida que poderia trabalhar. Então, eu tive que fazer previamente um levantamento bibliográfico, né? Até hoje, nas minhas aulas, eu trabalho isso com meus alunos, sobre a pesquisa mesmo de trabalhos já feitos. Fiz um levantamento bibliográfico bem grande e escrevi o meu primeiro ICV, né? Eu comecei em 2014 e eu iniciei a iniciação científica em 2015, quando eu estava no 3º período. Então, eu fiz 2 ICVs durante o curso, e eu vou mostrar aqui para vocês um pouco do trabalho que eu fiz. Essas são algumas fotos de que eu tirei em trabalho de campo. Eu vou dar continuidade aqui. Eu fiz 2 projetos de pesquisa, como eu havia explicado. Um desses projetos de pesquisa tem essa primeira foto aqui, que tem um papagaio. Bom, um dos meus projetos foi fazer reintrodução de psitacídeos, né? Psitacídeos é um grupo que compreende espécies de papagaios. Então, eu fiz um trabalho de reintrodução e monitoramento de papagaios. E um outro projeto de pesquisa que eu fiz foi um levantamento de avifauna numa região que eu vou mostrar para vocês do Piauí. E nesse levantamento de avifauna, a gente fazia uma busca para identificar as espécies que tinha naquele local. Essas também são fotos que eu tirava de campo, e vou agora explicar para vocês como foi meu primeiro trabalho de pesquisa. Deixa eu passar aqui. Bom, os locais. A região que foi escolhida para fazer a pesquisa é lá em Caxingó. Eu não sei se alguém aqui já ouviu falar dessa cidade, mas não foi precisamente na cidade, foi aos arredores, em fazendas. Então, os proprietários dessas fazendas, eles cederam o local, e juntamente com a equipe da escola, ou da faculdade, né, da UFP, e também do IBAMA, que era também um parceiro da gente, nós cadastramos essa área para fazer a reintrodução desses animais e também para fazer o levantamento. Então, aqui eram 2 fazendas que a gente fazia as pesquisas, né? E todas as duas eram localizadas lá na cidade de Caxingó, no Piauí. O projeto de reintrodução de papagaios, ele teve um início que começou em Teresina. Bem, lá em Teresina tem um local chamado Setas, um local que é chamado de Centro de Triagem de Animais Silvestres. Todos os animais que são capturados pelo IBAMA, eles são enviados para esse local, onde é feita uma triagem, e aqueles que têm a capacidade de voltar à natureza, eles podem ser reintroduzidos. Caso não, alguns deles são encaminhados ou para o Zoo Botânico de Teresina ou continuam nos Setas lá de Teresina, tá? Então, essa primeira foto tem um dos processos que foi do transporte de algumas espécies de papagaios para a segunda fase, né? Que foi a de biometria. Então, eu vou mostrar aqui. A biometria é um processo no qual a gente faz umas medidas. Nós anotamos em planilhas todas as informações do animal, com o comprimento das asas, do bico, do corpo. Então, todas essas informações são anotadas em uma planilha para a gente poder buscar essas informações de cada ave, de cada espécime que a gente vai tentar reintroduzir. Então, todos eles passam por esse processo de biometria.
A gente usa alguns aparelhos, né? Nessa foto tem um paquímetro que a gente usava para fazer as medidas, né? Do comprimento. Nesse caso, aí nós estávamos fazendo o comprimento da narina e fazemos isso em todos os espécimes que nós iremos levar para a reintrodução. Outro processo muito importante é o anilhamento. Essa anilha, não ficou muito focada essa imagem, mas dá para perceber que é um anel, né, de metal. Nesse anel tem uma numeração. Essa numeração é como se fosse um número de CPF, é unicamente dele. E é utilizada para a gente identificar a ave quando ela estiver no campo. É um dos processos de identificação, né? Tem outros, como pintura, ou então até o próprio chip, né? Mas, pelos nossos recursos, a gente utilizava a anilha. Então, essa anilha tinha uma numeração própria para cada um desses espécimes, tinha uma numeração diferente. E essas anilhas eram disponibilizadas pelo IBAMA e eram cadastradas em um site. Todas as anilhas de aves, de todos os projetos de reintrodução ou de monitoramento de avifauna de qualquer lugar no país, elas são cadastradas em um site que é chamado CEMAV. Então, todas essas anilhas estavam cadastradas lá. Depois desse processo, esses espécimes foram trazidos para a região da mata da fazenda. Então, não ficava próximo às casas, ficava mesmo dentro da mata. Eles ficavam dentro de um viveiro, né? Esse viveiro, ele é usado para poder fazer uma adaptação, uma espécie de quarentena desses espécimes para eles poderem se acostumar, entre aspas, ao ambiente que eles agora vão estar inseridos. Então, esse viveiro, ele tem um comprimento de 12, né, por 2, 12 metros de comprimento por 2 de largura, e tem puleiros de voo, sombra, e era também disponibilizado para esses espécimes comida, né, comida por tratadores, que eram escolhidos pelos próprios proprietários das fazendas que cadastraram para a reintrodução. Aqui também, no canto da imagem, tem um ninho artificial, né, feito com um tronco de árvore. Os papagaios, geralmente, eles gostam de fazer ninhos em troncos, então era para poder incentivar, se houvesse a formação de casais e incentivar a anidação, né, que eles pudessem reproduzir. Com um período que demorou cerca de 3 meses de quarentena, nós abrimos as portas desse recinto. Essa metodologia de soltura é chamada de soltura branda, e no qual a gente não força o animal a sair, a gente só abre as portas e ele sai espontaneamente. Muitos deles passavam o dia fora e à noite voltavam para o viveiro, mas a gente apenas observava e deixava eles livres para poder eles acostumarem e até depois se deslocarem para lugares mais longes. Então, a gente abria as portas e eles poderiam sair à vontade. Depois desse processo de soltura, nós começamos o monitoramento, no qual nós fazíamos viagens até o local, né, em Caxingó, fazíamos esse monitoramento 2 vezes por mês. Geralmente o horário para poder fazer essa busca é pela madrugada, então a gente chegava sempre lá às 5 horas da manhã e fazia uma trilha percorrendo todo o espaço lá que era definido pelo GPS, né, de pontos de amostragem, até 9h30, 10 horas da manhã. Então, a gente fazia todo esse processo, todas as vezes que nós íamos, e usávamos alguns objetos, né, para poder fazer identificação, como binóculos, para poder conseguir avistar esses papagaios que tinham sido soltos. Então, nessa fotografia aqui, que eu tirei, ela dá até para identificar a anilha no tarso aqui do papagaio. Essa espécie, inclusive, que foi uma das espécies que foram soltas, é chamada de Amazona estiva, tá? É o famoso papagaio verdadeiro, é muito comum em todos os locais do Brasil, inclusive nas casas das pessoas, né? É muito fácil encontrar esse animal sendo criado como pet. Então, essas são algumas fotos dos monitoramentos. Essa aqui foi durante uma das caminhadas, bem ao amanhecer. Então, a gente sempre fazia esses avistamentos e fotografava e contava, né? Tinha que quantificar quantos indivíduos eram vistos, se eles andavam em bando, se tinha alguma perda e tudo mais, para poder anotar tudo
para poder tirar os resultados desse projeto. Agora vou falar sobre o levantamento de avifauna. O levantamento de avifauna não é muito diferente do que eu fazia com os papagaios. Nós também tínhamos que fazer uma trilha durante as 2 fazendas. Além de fazer o monitoramento, a gente também fazia essa busca por outras espécies de animais para poder a gente montar, né, o guia de aves do Piauí. Então, fazíamos essas trilhas todas as vezes. Então, além de buscar papagaios, também buscávamos outras espécies. Então, utilizávamos binóculos, uso também de gravadores com alguns sons de algumas aves para poder a gente poder localizar. Então, era um dos equipamentos que a gente utilizava. E dentre tantas espécies que conseguimos identificar lá nas 2 fazendas, eu trouxe fotos de algumas delas, tá? São muitas, algumas fotos não ficavam com resoluções muito boas, eu peguei aqui as melhores. Então, tinha muitas espécies, no total a gente conseguiu observar 149 espécies nas 2 fazendas, então é muita ave. Então, aqui tem uma ave que é muito comum nas cidades também, que é o Crotofaga ânima, preto, tinha tucano, rafastos-toco, o famoso urubu de cabeça preta, né, Coragipes atratus, tem em todos os locais também, Colubina esquamata, que é a famosa foco-pagou, ele recebe esse nome até esquamata devido a essa presença aqui dessas penas que parecem escamas. Tinha também Cicalis flavéola, que é o canário da terra verdadeira. Essa ave é muito vendida em comércio ilegal de animais silvestres. Inclusive, os papagaios que foram soltos, a maioria deles eram apreendidos pelo IBAMA no comércio de animais silvestres e estavam recebendo a segunda chance. Esse aqui tem uma foto do casal de Amazona estiva, papagaio verdadeiro, que foram papagaios que nós soltamos, então eles conseguiram formar casais. Então aqui a gente tirou uma foto de um casal de papagaios. Aqui tem o choroboi, taraba major, paroária dominicana, que é o cardeal do Nordeste. Tô de rocha cinereu, que é o ferreirinho relógio, primólios maracanã, que é o maracanã verdadeiro, esse é também do grupo dos psitacídeos, dos papagaios. Aqui a gente também fazia algumas solturas de outros animais, solturas imediatas, né? Então o IBAMA trazia para a região e a gente já fazia a soltura imediata, sem passar pelo processo de quarentena. Esses animais todos que estão nessas gaiolas eram animais que eram apreendidos no tráfico, em regiões de vendas ilegal, né, de animais silvestres. Então, aqui nessa primeira foto tem eu com o professor Guzzi fazendo a soltura de algumas aves, e nessa outra tem eu também soltando alguns periquitos, né, na região. E aqui tem mais 2 fotos dos locais, né, na época que a gente fazia os monitoramentos. Então, gente, o que eu pude concluir com essas... Vou parar aqui a apresentação para poder voltar à tela. Então, o que eu pude aprender nesse tempo? Primeiro, a iniciação científica é fantástica, né? Foi um período de grande aprendizado. Eu passei cerca de 3 anos fazendo iniciação científica. Eu utilizei a iniciação científica para o meu TCC, então eu fiz algumas modificações no formato do arquivo, né, pelo fato de ser monografia, mas eu utilizei o mesmo trabalho. Foi interessante também nos seminários de iniciação científica que ocorrem em Teresina. Então, a gente tinha a oportunidade de fazer banners do trabalho e apresentar para alguns professores e ser avaliados, era muito importante. A experiência também em campo, que é muito, muito legal, é fantástico, você aprende muitas coisas quando você está trabalhando em campo. E na confecção, principalmente dos trabalhos. Eu, quando comecei, eu não entendia nada de escrever um relatório sequer, e com todas essas iniciações científicas e tudo mais, eu consegui pegar a prática
de fazer esses trabalhos, ajudava muitos amigos do curso, né, Matheus, para poder fazer os trabalhos de monografia, de iniciação científica, relatório e tudo mais. Então, eu peguei muita prática nisso, e foi uma das melhores coisas também do meu período, enquanto apresentava toda essa parte. Hoje, atualmente, eu trabalho na docência também, dou aula no ensino fundamental. É uma experiência boa, muito boa para você adquirir aí na caminhada, e comecei agora, iniciando também com Aves e com o professor Luzi, o mestrado com Aves. Então é isso, gente, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Obrigada. Vou passar agora a palavra para o Matheus. Pô, legal, Bruna, mais uma vez, parabéns aí. Projeto muito bonito aí, de toda a sua trajetória. E aí eu vou trazer aqui também um pouquinho para vocês da minha experiência, tá? Compartilhar aqui a tela. Então, pessoal, eu trago aí, tá, uma retrospectiva aí das minhas experiências e vivências aí ao longo do curso, né? Eu iniciei o curso lá em 2013, tá? E aí vou até mais ou menos em 2015, né? Onde eu passo por alguns problemas pessoais, tá? E aí eu acabo deixando o curso um pouco de lado, né? Aí entra aquela fala, né, de a gente perseverar, de a gente não desistir, de buscar incentivar quem está começando aí de alguma forma. E aí eu retomo em 2017, mais ou menos, tá? E termino agora no último período aí que teve. E aí, lá em 2013, né, concomitantemente a minha entrada no curso, né, eu entro numa instituição, tá, que é a Comissão Ilha Ativa, né, instituição essa a qual eu sou muito grato por tudo que eu vivi, todas as vivências, né. A Comissão Ilha Ativa é uma ONG que atua aí há pelo menos 15 anos, tá, entre outras frentes, com projetos voltados aí para o meio ambiente, tá, fortalecimento e apoio às comunidades, entre outros, tá. Então, assim, dentro dessa instituição, como eu falei, eu vivo várias experiências, né, que eu carrego comigo até hoje, e assim, não trocaria por nada, né. Então, assim, dentro da Comissão Ilha Ativa, eu cheguei a trabalhar desde no projeto Senhor das Pedras, né, que foi um projeto voltado para o peixe-mero, né, o Ephinephelus itajara, tá, e onde a gente fazia aí o desembarque pesqueiro também. Então, assim, o pouco conhecimento sobre peixe que eu tenho, né, foi ali naquela vivência, tá, acompanhando o desembarque pesqueiro na comunidade da Pedra do Sal, né, onde tem algumas fotos que eu trago aí nesse primeiro slide, né, essas fotos aí mais centrais, tá, essas montagens aí, onde a gente tem um contato muito grande com a comunidade, né. Essas fotos aí relatam alguns jogos, né, que a gente teve com os pescadores, né. Então, assim, uma experiência única, tá, esse contato com as comunidades. Eu tive o prazer de trabalhar também, aliás, de colaborar também, né, numa feira de produtos orgânicos oriundos da agricultura familiar, né, que era a FAPAF. Então, essa foto ali mais em cima, né, mais ao canto, são com algumas mulheres que eu tive o prazer de conhecer, tá? Então, assim, mulheres fortes, né, que são ali, além de serem donas de casa, né, são mulheres bem aguerridas, né, que trabalham nas suas roças, trabalham nas suas... tem ali a sua agricultura familiar como força de sustento, né? Então, assim, essa feira, ela era realizada lá na UESP, né? Todas as terças-feiras, né? Conhecer aí a Dona Helena, a Dona Luísa, a Francinalda, né? Que era uma das
das coordenadoras aí do projeto, uma das mentoras está aí acompanhando também a live. E, assim, foi um prazer muito grande. Dentro da comissão legislativa, eu também tive o prazer de trabalhar um pouco com o peixe-boi, né? Inclusive, essa foto ali de cima, mais ali, era uma observação, foi a minha primeira saída de campo, tá? Em 2014, e foi a primeira vez que eu vi peixe-boi, na verdade, né? Eles estavam já sumidos na época há um tempo lá, e aí a gente estava meio que fazendo monitoramento para tentar encontrá-los aí. A gente veio a encontrar eles nesse primeiro monitoramento que eu vou, que foi a minha primeira saída de campo, né? Que fica bem forte, assim, guardado na memória mesmo, porque a gente pôde observá-los lá. Uma família onde tem um olho d'água ali perto da praia de Carnaubinha, ficou bem marcado aí na memória. Entre outras experiências, eu pude trabalhar um pouco também com educação ambiental, né? E tartaruga marinha, que é a minha paixão aí, né? Que eu fiz parte do Projeto Fauna Mar, na verdade faço até hoje, tá? Parte do Projeto Fauna Mar desde 2014, né? Projeto esse onde a gente fazia saídas de monitoramento de campo, né? Monitoramento de encalhe, onde a gente percorria as faixas de praia, tá? Contabilizando aí os encalhes, né? Onde a gente encontrava, se a gente encontrava um encalhe já fresco, ainda fresco, na verdade, a gente fazia necrópsia, coletava materiais. Eu tive a oportunidade de iniciar um projeto aí de análise de conteúdo estomacal de tartarugas marinhas. Infelizmente não pude dar continuidade, mas acho que ainda consegui 4 espécies, né, de algas que faziam parte identificar 4 espécies de algas que faziam parte da alimentação de tartarugas marinhas, né? E no mais, além desse monitoramento de praia, de encalhe, a gente passou a fazer aí o acompanhamento dos ninhos, né, da temporada reprodutiva de tartarugas marinhas, né, onde a gente pode observar algumas fotos com alguns filhotes de tartaruga marinha. E a gente fazia também a retirada de tartarugas de dentro de currais de pesca, né, que acontecia na praia de Bitupitá. Então a gente, no Ceará, tá? Então a gente ia embarcado até esses currais de pesca, que são, como a gente pode ver aqui nessa foto mais abaixo, bem no canto, tá? São currais de pesca em alto mar. Isso a 6 milhas da costa, tá? Então a gente se dirigia até esses currais e lá a gente fazia um mergulho para retirar essas tartarugas presas dentro desses currais, né? Então, assim, lógico, foi um trabalho bem difícil, mas bem prazeroso, tá? Porque, assim, a gente tinha que mobilizar, né, os pescadores para colaborar com a gente nesse trabalho, que, acreditem, essas tartarugas que eles retiravam das redes, dos currais, eles levavam para casa e ela fazia parte da alimentação deles, tá? Então, assim, para a gente foi um trabalho bem difícil, né? Lógico, um trabalho de conscientização enorme, até porque ao longo dessa experiência, né? Eu compreendo hoje que não tem como a gente fazer nenhum trabalho voltado para a conservação, voltado para o meio ambiente, para as comunidades, né? Sem o apoio da comunidade, né? Então é quase que impossível. Então, além de tudo, a gente tem aí que ter a comunidade como parceiro, como amigos mesmo, né? Então, assim, o Projeto Fauna Mar, da qual eu faço parte desde 2014 até hoje, sempre que tem ações eu estou participando, né? Então, assim, é uma das maiores paixões mesmo, tá? Então, além desse monitoramento que a gente fazia a pé ou de carro, né, o monitoramento de encalhe, a gente fazia aí o acompanhamento produtivo, tinha também ações de educação ambiental dentro do projeto, e a gente tem essa soltura tá? Então, assim, pessoal, essas experiências, tá, dentro da comissão ilhativa, né,
Então, assim, eu pude ter aí algumas boas experiências, né? Muitas, eu diria. Eu confesso para vocês que foi bem difícil editar as fotos aqui. Vocês podem perceber que eu coloquei muitas fotos aí, mesmo escolher. E outras tantas, com várias outras experiências que também pude participar. E aí, pessoal, também, ao longo da minha trajetória aí, eu considero também muito importante, que foi um estágio na Secretaria de Meio Ambiente de Ilha Grande, tá? Onde, na verdade, não na Secretaria só de Meio Ambiente, porque era uma mega secretaria, né? Secretaria de Turismo, Meio Ambiente, Pesca, Agricultura. Então, assim, dentro dessa secretaria eu pude ser, né, onde eu fui colaborador dessa feira de produtos orgânicos, que se iniciou dentro da Comissão Ilha Ativa, né? A gente pôde levar essa feira de agricultura, que era realizada lá na UESP, né, toda terça-feira, a gente pôde levar ela para a cidade de Ilha Grande, né? Então, a gente levou essa feira de agricultura familiar para a cidade de Ilha Grande, onde tinha os participantes. Tinha alguns que já participavam aí desde o início, né, do projeto inicial da feira, e a gente buscou agregar aí também outros participantes, né? A gente buscou agregar também outros produtos, né? Como a gente introduziu aí, como vocês podem ver nessa foto bem ao centro, a gente introduziu aí o peixe vivo, né? O peixe fresco nessa feira, né? Então, os produtores, eles levavam o peixe vivo, né? O peixe fresco lá, a gente colocava ele nos tanques, e aí onde eles faziam a comercialização lá. Então, assim, foi outra experiência também bastante importante, né? Eu sou muito grato, além de todas as experiências que eu tive, eu sou muito grato também pelas pessoas que eu pude ter o prazer de conhecer, né? Então, assim, carrego essas pessoas até hoje no coração aí. E aí, pessoal, outra experiência também muito boa que eu tive, que eu queria trazer para vocês, foi o meu estágio no ICMBio, tá? Na APA Delta do Parnaíba, onde eu também tive várias experiências boas, inúmeras experiências boas, tá? Eu pude estar participando aí do processo de revisão do plano de manejo da unidade, né? Então, assim, foram várias e várias reuniões, tá? Participei de várias reuniões de conselho também, tá? Da unidade da APA Delta do Parnaíba. Eu pude participar também dos processos com relação ao kitesurf, tá? Então, a gente fazia aí o zoneamento do kitesurf em todas as áreas, a gente foi de praia em praia, tá? A gente foi desde da Pedra do Sal até a praia de Barra Grande, né? Passando aí por Luiz Correia, Coqueiro, Macapá, Rambato. Então, a gente fazia diversas reuniões com os moradores, com os pescadores, com os banhistas, né? Então, a gente tentou unir todos os segmentos para essa reunião e a gente tentar fazer o zoneamento do kitesurf, né? Então, dividir onde seria áreas viáveis para a prática do kitesurf, onde seria áreas viáveis para os banhistas, áreas viáveis para as pessoas que faziam caminhada ali na praia, né? Então, assim, a gente pôde participar de várias reuniões em várias praias aí ao longo da unidade para implementar esse zoneamento, tá? E, assim, outra experiência que para mim foi muito importante foi a questão de estar ali trabalhando na linha de frente naquele episódio. E, infelizmente, não consigo nem mensurar, né, o tamanho da forma negativa qual foi, que foi a chegada do óleo, né, na nossa costa, tá, nas nossas praias. Então, assim, eu pude trabalhar desde o início até o final, né, todo dia ali, de 6 da manhã, muitas das vezes chegando em casa 8, 9, 10 horas da noite, trabalhando incessantemente para a retirada desse óleo, né. Então, eu trago uma imagem aqui, como vocês podem ver, essa foto bem ao canto ali da praia, vocês podem ver ali o tamanho das
das placas de óleo, né, que chegavam à nossa costa, né? Então, assim, foi montada aí uma força-tarefa, né, onde envolveram vários órgãos, tá? E a gente, nessa força-tarefa, a gente conseguiu ter bastante êxito, né? Como vocês podem ver nessa foto aí, mais abaixo, né? A gente conseguiu retirar aí cerca de 9, 10 toneladas de óleo, né? Isso contando na Ilha dos Potros, né, que foi onde, no Maranhão, que foi onde esse óleo chegou de forma, infelizmente, né, mais incisiva aí. E então, assim, foi uma experiência muito boa também, tá? Então, fora as experiências que não sejam que não relacionadas ao campo, né? As experiências aí de escritório, tá? Onde dentro do ICMBio na APA Delta eu pude ter contato ali com o sistema, né? Utilizado pelo ICMBio, toda aquela parte burocrática, né? De receber denúncia, de protocolo, tudo. Então, assim, foi outra experiência muito boa também, né? Então é isso, pessoal. Esse foi um pouco do meu relato, um pouco do que eu tinha para contar para vocês, tá? Só para lembrar aí que no final a gente vai ter o sorteio, né? Pedir que vocês sigam aí a Comissão Ilhativa, o Projeto Fauna Mar, tá? A gente vai ter o sorteio aí. Acho que a gente tinha combinado de fazer esse sorteio para as pessoas que comentassem, né, Luana, e participassem da live. Então, acho Exatamente. que muita gente comentou aí, né? Sim. Boa noite aí, né? O pessoal comentou. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, tá? E tá contigo, Luana. Obrigada, viu, meninos? Obrigada, Bruno e Matheus. Temos algumas perguntas. A primeira pergunta é para a Bruna, da professora Francinalda. Ela fala que conte como foi para você o campo inicialmente e quais as dificuldades que você enfrentou, Bruna. Bom, gente, como eu falei para vocês, acho que a principal dificuldade para mim era acordar muito cedo. A gente saía da Universidade Federal umas 4 horas da manhã, 4h30, então eu tinha que acordar 3. Mas de início foi a parte mais difícil, acostumar a acordar cedo. Depois de alguns meses já estava tranquilo, conseguia de boa, não sentia dificuldade em caminhar por trilhas. O que às vezes era um pouco mais complicado era em dias de chuva. Então, era, digamos que um dia de campo um pouco mais complicado, porque a quantidade de avistamento de aves era bem menor do que num dia de sol normal. E também era muito complicado fotografar em dias de chuva. Mas, fora isso, as minhas experiências de campo foram muito boas. A gente sempre ia com a equipe de 2, 3 pessoas. Às vezes o professor acompanhava a gente também, vez ou outra ele participava dessas buscas. Então, eram experiências muito boas, e o trabalho de campo é maravilhoso. Obrigada. A Janaína também está te fazendo uma pergunta. Ela quer saber, Bruna, qual foi o maior desafio para você trabalhar com essa espécie, na qual existe muito contrabando e tem uma grande quantidade sendo criada como pet? Como o Matheus tinha falado, é muito importante a gente, quando vai trabalhar com conservação, e a gente ter o apoio da comunidade. Então, além da conservação, de reintrodução de espécies, a gente também fazia o trabalho de educação ambiental. Então, além de trabalhar nas escolas da região, a gente também buscava ir nas casas dos moradores que chegavam a morar próximos às regiões de soltura, explicar sobre o projeto, conversar sobre o que eles conheciam da avifauna local, para poder interagir com eles e saber até os relatos de experiências deles. Eles contavam muitas coisas, eles conheciam muitas espécies de aves pelo fato de morar lá, e a gente fazia palestras nas escolas, a gente tinha um apoio do político da região, a gente tinha o apoio da Secretaria de Educação, a gente conseguia o apoio também
da imprensa, né? Às vezes era filmado e transmitido em alguns jornais também, essas nossas ações. Então, era o que deixava a gente, assim, mais contente de poder passar aquela informação de preservação, ainda seja difícil você, digamos que, mudar esse fato cultural que é criar animais silvestres como pet, né? É muito difícil pelo fato de, se você for ver o relato histórico, isso tem desde os tempos de colonização, quando chegaram aqui no Brasil e se depararam com aquelas espécies diferentes e começaram a comercializar. Então, é um pouco difícil você acabar com isso, mas eu acredito que, se você trabalhar com educação ambiental, e principalmente com crianças, a gente consegue passar essa informação. Obrigada. Bruna, agora uma pergunta minha sobre a questão da reintrodução do papagaio no seu ambiente natural. Demora quanto tempo? O nosso processo de coleta de dados durou 3 anos, e depois de 3 anos a gente conseguiu uma taxa de sucesso de 86% das espécies que a gente conseguiu reintroduzir. Então, nós conseguimos soltar 89 espécimes de 2 espécies, tanto de Amazônia amazônica, que é uma chamada de curica, como o papagaio verdadeiro, que é o Amazonas tibi. Então, a gente soltou 89, tivemos uma baixa taxa de óbitos, alguns morreram por fios de energia elétrica, alguns foram predados por outros animais, mas a taxa de sucesso de reintrodução deles e como eles conseguiram se espalhar na região, não só ficaram onde foram soltos, foi muito boa. E, inclusive, a gente conseguiu localizar e fotografar ninhos com filhotes desses esses papagaios que a gente conseguiu soltar na fazenda. Esse acompanhamento sobre a questão do sucesso deles no meio ambiente, isso vocês fazem pela anilha, né? A gente faz a observação pela anilha e, inclusive, a gente está querendo testar uma nova técnica, que é a técnica da telemetria, no qual a gente coloca um aparelho que vai emitir ondas, né? E a gente vai tentar localizar apenas em um indivíduo do bando, a gente vai colocar esse aparelho para poder continuar fazendo esse monitoramento. Isso foi o meu projeto para entrar no mestrado, foi esse projeto que eu fiz também de reintrodução de papagaios. Obrigada, Bruna. Agora a pergunta para o Matheus, a professora Francinal, da pergunta: como é o dia a dia no campo em seu trabalho, Matheus? E qual momento esquecível por ter sido maravilhoso? Por quê? Bom, então, esse dia a dia, ele depende muito de alguns fatores. Por exemplo, na temporada de encalhe, né, a gente tem as saídas de campo voltada para o encalhe, né, que é fazer o monitoramento da faixa de praia, né, e contabilizar ali os encalhes, tá? E aí, na temporada reprodutiva, né, esse trabalho já é um pouquinho diferente. A gente também percorre as faixas de praia, mas a gente percorre essas faixas de praia à procura dos ninhos, né, das camas que elas fazem, que as tartarugas fazem. E aí a gente percorre toda a faixa de praia, e ao encontrar o rastro, ao encontrar a cama, né, com o ninho, a gente faz a marcação, tá, desse ninho, e aí a partir disso a gente contabiliza, né, entre 45 e 60 dias, e depois disso a gente retorna para fazer a abertura do ninho, tá? E aí também nas saídas embarcadas, né, a gente sai da costa, tá? A gente percorria ali cerca de 6 milhas, né? E chegava até esses currais e aí fazia a soltura, entrava dentro do curral, mergulhando, né? E fazia a soltura dessas tartarugas, tá? E com relação ao momento mais marcante, sem dúvida, foi a minha primeira abertura de ninho. Sem dúvida, foi a primeira abertura de ninho que eu participei, tá? Foi, assim, um momento marcante, um momento único, né? Da qual acho que eu me apaixonei mais ainda, né, por essa área, né, quando a gente vê ali aqueles seres tão pequenininhos, né, saindo de dentro da areia ali, indo em direção ao mar. Então, assim, é um momento que eu acho que todo mundo deveria ver,
tá? Espero que, né, vocês possam ter essa oportunidade aí alguma vez. Vale muito a pena, muito mesmo. Obrigada, Matheus. Tem outra pergunta também da Janaína. Matheus, das 5.000 espécies de tartaruga, tais como a verde, a de pente, de couro, oliva, mais encontradas no nosso litoral, qual lhe encantou mais? E por quê? Então, Jana, eu acho que a que mais me encantou a que mais me encanta é a tartaruga de couro, tá? Porque ela tem algumas peculiaridades. Outra que também me encanta bastante é a tartaruga de pente, né? Porque ela tem também algumas peculiaridades. Tá? E sou suspeito para falar, porque eu sou apaixonado por todas. Assim, eu já tive a oportunidade de ver todas as espécies e eu sou apaixonado por todas. Acho que sem distinção aí. Todas são realmente muito fascinantes. Tá certo, obrigada, Matheus. Sobre as perguntas, cessaram até o momento. Nada. Quem tiver mais pergunta, vocês podem estar digitando, vou estar aqui falando para eles. E desde já, também as pessoas que não fizeram pergunta, mas parabenizaram muito vocês dois pelo trabalho que vocês desenvolveram. Tá? Ficaram muito encantados pelos trabalhos. E se não tiver mais nenhuma pergunta, a gente pode prosseguir. Luana, Oi. eu queria só fazer um agradecimento. Gente, o curso de Biologia da Universidade Federal do Piauí, que é agora a Universidade Federal do Delta do Parnaíba, né, tem professores incríveis, então eu queria agradecer por toda essa bagagem que a gente conseguiu carregar durante esses 4 anos e meio de curso, e só agradecer a todos os professores que foram presentes com a gente e auxiliou em tudo, desde nas disciplinas, monitorias, e também nas orientações. São pessoas que a gente se inspira bastante para continuar nessa carreira. Queria falar mais sobre isso. Bruna, tem uma pergunta para ti, do Anderson, né? Bom, qual a maior dificuldade para entrar no mestrado? Anderson, eu demorei 3 anos para entrar no mestrado. É difícil, gente. Nossa, além da prova, que é um fator de seleção bem complicado, eles dão uma bibliografia bem grande para você estudar. No caso, eu entrei no mestrado da UFP de Teresina, né, Desenvolvimento em Meio Ambiente, mas é a parte mais difícil para mim que eu considero a prova. Em si, apresentar o projeto de pesquisa e fazer o projeto de pesquisa para o mestrado é algo que você consegue desenrolar. Então, você tem que realmente, se você pretende fazer a prova de mestrado, qualquer seja, você tem que pegar a bibliografia ou verificar os editais dos anos anteriores e começar logo fazendo esse estudo, resumos, porque, de fato, o que mais pesa sempre são as provas escritas. Certo, Bruna, obrigada. Se não tiver mais alguém, a gente pode falar da questão do sorteio? Ou vocês querem falar mais alguma coisa a mais, Matheus? Sim. Eu acho que era só isso, né? Só mais uma vez agradecer a oportunidade, tá? Agradecer a todos e cada um que participou aí, tá? Da nossa live, que continua assistindo até agora, que fez perguntas aí. E dizer que foi bastante gratificante, tá? E prazeroso estar aqui, podendo relatar um pouquinho das nossas experiências. E é isso. Muito obrigado, tá? Tá certo. Obrigada, meninos, viu, pela participação. Eu já coloquei aqui no chat, para quem quiser participar do sorteio digital, eu quero a gente ter a estatística. Só falando da questão do sorteio, pessoal, eu que digitei, tá aí no bate-papo. Quem deseja participar
digita eu quero, e aí depois das pessoas que tiverem, vou fazer essa estatística e vou fazer o sorteio, mostrar como é que o sorteio vai ser realizado lá no BioSaber. A gente vai publicar. E aí o sorteado, parabéns, tá bom? E obrigado também pelo brinde, viu, Matheus? Obrigada pela participação também, Bruno. Nada, eu que agradeço. Um agradecimento do projeto falando. É isso. Bem bacana aí o brinde, Isso. tá, pessoal? Vamos participar, né? Um brinde aí do oferecimento do projeto Faunamar, Comissão Ilha Ativa. E é isso. Mais uma vez, muito obrigado. Vamos participar todo mundo aí. O brinde é bem bacana. E a questão da entrega, a gente vai falar com a pessoa que ganhar para tentar entregar, devido a algumas coisas da pandemia, né? Algumas coisas ficam restritas, mas não impossível, né? A gente dá um jeitinho. A gente dá um jeitinho de entregar aí. Acho que vai ser bem tranquilo, tá? E aí é isso. Participem. O sorteio vai ser feito posteriormente. Só uma pergunta, Rocha. Os comentários da live ficam disponível não, né? Depois? Ah, tá certo. Então eu vou encerrar. Pessoal, então é isso, tá? Obrigada mais uma vez pela participação dos meninos, da Bruna e do Matheus. Quem sabe, né, outras lives poderão ser feitas com as novas experiências de vocês, que eu acredito que vocês vão ter bastante. E aí, para a gente ser orientados por vocês também, né, na questão das suas experiências, desafios. E é isso, muito obrigada, tá? E boa noite para vocês e boa noite também para o pessoal que comentou, que participou. E o sorteio a gente vai falando aos poucos lá no BioSaber, tá certo? Obrigado, tá? Pode contar com a Tá, gente. sim. Qualquer coisa, estamos aqui, tá? Boa noite a todos aí, pessoal. Obrigadão.
Tchau, tchau. Tchau.